Capítulo 2. Diário de Jonathan Harker. Continuação. 5 de maio. Eu devia ter dormido, pois, se estivesse inteiramente acordado, teria notado a aproximação de um lugar tão notável. Na escuridão, o pátio parecia muito grande e vários caminhos escuros davam para ele, através de grandes arcos arredondados, que talvez parecessem maiores do que eram na realidade. Quando a Caleça parou, o cocheiro me ajudou a descer. De novo, não pude deixar de notar sua força prodigiosa. Em seguida, ele tirou minha bagagem, que colocou no chão ao meu lado, diante de uma grande e velha porta de ferro que se abria na parede de pedra. Subindo de novo para a Caleça, o cocheiro sacudiu as rédeas, os animais partiram e o carro desapareceu numa das passagens escuras. Fiquei em silêncio onde estava, sem saber o que fazer. Não havia sinal de campainha ou de aldrava e não parecia provável que minha voz penetrasse aquelas paredes e janelas escuras. Tive a impressão de ter esperado um tempo infinito. Em que lugar viera me meter e com que espécie de gente? Seria essa uma aventura banal na vida de um mero ajudante de procurador que tinha de explicar a um estrangeiro a compra de uma propriedade em Londres? Ajudante de procurador. Mina não gostaria disso, procurador. Pois pouco antes de sair de Londres eu soubera que fora feliz no concurso que fizera. Era, agora, um procurador. Tive de me beliscar e esfregar os olhos para ver se estava acordado. Aquilo tudo estava me parecendo um pesadelo horrível e esperava acordar de repente em minha casa. Mas meus olhos não me iludiam. Estava realmente acordado nos Cárpatos. A única coisa que me restava era ter paciência e esperar o amanhecer. Justamente quando chegara a essa conclusão, ouvi por trás da porta passos pesados que se aproximavam. Uma chave girou na fechadura com um rangido característico do desuso e a pesada porta se abriu. Do lado de dentro estava de pé um velho alto, sem barba e com um comprido bigode branco, vestido de preto da cabeça aos pés. Trazia na mão uma velha lâmpada de prata, cuja chama lançava nas paredes sombras enormes. O velho fez-me sinal para entrar com a mão direita num gesto cortês, dizendo em excelente inglês, mas com uma entonação estranha: Seja bem-vindo à minha casa. Entre por livre e espontânea vontade. Não fez menção de avançar para vir ao meu encontro, deixando-se ficar imóvel como uma estátua, como se seu gesto de boas-vindas o tivesse petrificado. Logo que entrei, contudo, ele adiantou-se impulsivamente e apertou minha mão com uma força que me fez pestanejar, para o que também contribuiu o fato de sua mão ser fria como gelo, mais parecendo a mão de um morto que a de um vivo. Seja bem-vindo à minha casa, disse de novo. Entre à vontade, saia são e salvo e deixe aqui um pouco da felicidade que traz. A força com que me apertou a mão era tão semelhante à que eu havia notado no cocheiro, cujo rosto não vira, que, por um momento, imaginei se os dois não seriam a mesma pessoa. Para me assegurar, perguntei: O Conde Drácula? Sou Drácula, respondeu ele com uma mesura cortês, e desejo-lhe boas-vindas à minha casa, Sr. Harker. Entre, a noite está fria e o senhor deve estar precisando comer e descansar. Enquanto falava, colocou a lâmpada no nicho da parede e, antes que eu pudesse impedir, pegou minha bagagem. Protestei, mas ele insistiu. O senhor é meu hóspede. Já é tarde e meus criados não estão por aqui. Deixe que eu mesmo cuide do senhor. Fez questão de levar
ao longo de um corredor e de uma escada de pedra, após a qual seguiu por outro corredor de pedra, que terminava numa porta. No fim desse corredor, o conde abriu uma pesada porta e regozijei-me ao ver uma sala bem iluminada, com uma mesa posta para a ceia e uma lareira onde crepitava bom fogo. O conde depositou minha bagagem no chão, fechou a porta e, atravessando a sala, abriu outra porta, que dava para um pequeno quarto octogonal, iluminado por uma simples lâmpada e que parecia não ter janela alguma. Atravessando-o, abriu outra porta e me fez sinal para entrar. A vista era agradável. Tratava-se de um grande quarto de dormir, bem iluminado e aquecido por outra lareira. O próprio conde colocou ali minha bagagem e disse antes de fechar a porta: "O senhor há de querer, depois da viagem, fazer sua toilette. Espero que encontre tudo o que deseja. Quando terminar, pode passar para outra sala, onde encontrará a ceia preparada." A luz e o calor e a cortês recepção do conde tinham dissipado minhas dúvidas e receios. Voltando ao meu estado normal, verifiquei que estava faminto. Assim, depois de fazer uma toalete rápida, entrei na outra sala. Encontrei a ceia já posta. Meu anfitrião, que estava de pé junto à lareira, mostrou a mesa num gesto cortês, dizendo: "Peço-lhe que sente e ceie à vontade. Espero que me desculpe por não lhe fazer companhia, mas já jantei e não costumo cear." Entreguei-lhe a carta lacrada que o Sr. Hawkins me confiara. Ele a abriu e leu-a. Depois, sorrindo amavelmente, entregou-me para que eu a lesse. Pelo menos um trecho dela deu-me grande prazer. Lamento que um ataque de gota, moléstia que me ataca com frequência, me impeça em absoluto qualquer viagem no futuro próximo. Mas tenho o prazer de comunicar que posso enviar um substituto plenamente capaz, no qual deposito absoluta confiança. É um jovem talentoso, à sua maneira, e muito leal. É discreto e pouco falador, e se fez homem trabalhando comigo. Estará à sua disposição para ajudá-lo quando o senhor desejar e receberá suas instruções a respeito de todos os assuntos. O próprio conde tirou a tampa de uma travessa e eu ataquei imediatamente um excelente frango assado que, com queijo, salada e uma garrafa de velho Tokai, do qual tomei 2 copos, constituiu minha ceia. Enquanto eu comia, o conde me fez muitas perguntas sobre a viagem e contei-lhe todos os pormenores. Quando acabei de cear, aquecendo ao desejo de meu anfitrião, sentei-me numa cadeira junto do fogo e pus-me a fumar um charuto que ele me ofereceu, desculpando-se ao mesmo tempo pelo fato de não fumar. Tive então a oportunidade de observá-lo e achei sua fisionomia altamente expressiva. Tem nariz aquilino, narinas dilatadas, testa ampla e bela cabeleira, já rareando nas têmporas, mas muito abundante no resto da cabeça. Suas sobrancelhas são espessas, quase se encontrando sobre o nariz. A boca, pelo que pude ver, sob o bigode espesso, é firme e dura, e os dentes são particularmente aguçados e brancos, projetando-se entre os lados, cuja cor demonstra extraordinária vitalidade para a sua idade. Quanto ao resto, as orelhas são pálidas e muito pontudas, o queixo largo e forte e as faces firmes, embora finas. O que mais impressionava, no entanto, era sua extraordinária palidez. Até então eu tinha notado as costas de suas mãos, mas tinham-me parecido brancas e finas. Mas, vendo-as mais de perto, pude notar que eram bem grosseiras, com dedos fortes. Por mais estranho que pareça, as palmas das mãos tinham cabelos. As unhas eram compridas e finas, terminando em pontas.
Como o conde se curvasse sobre mim, encostando-me às mãos, não pude conter um tremor. Talvez tenha sido por causa do seu mau hálito, mas o fato é que me dominou uma horrível sensação de náusea, que não pude esconder. O conde notou-a, evidentemente, e recuou. E com uma espécie de sorriso que deixava ver melhor seus dentes salientes, sentou-se de novo do outro lado da lareira. Ficamos em silêncio durante algum tempo. Do vale vinham os uivos de muitos lobos. Ouça-os, os filhos da noite, disse o conde com os olhos brilhando. Que música fazem? E, notando sem dúvida minha estranheza, acrescentou: os senhores habitantes da cidade não podem compreender os sentimentos de um caçador. Pôs-se de pé, depois acrescentou: mas o senhor deve estar cansado. Seu quarto já está arrumado e amanhã poderá dormir até a hora que quiser. Tenho de me ausentar durante toda a tarde. Durma bem, portanto, e tenha sonhos agradáveis. E, com uma mesura cortês, abriu-me a porta do aposento octogonal e entrei em meu quarto. Perturba-me um mar de contradições. Duvido, tenho medo, penso coisas estranhas que não me atrevo a confessar a mim mesmo. 7 de maio. Descansei bastante nessas últimas 24 horas. Dormi até tarde e ninguém me acordou. Depois vesti-me, dirigi-me à sala onde ceara e encontrei uma refeição fria e café ainda quente, pois a cafeteira estava colocada no fogão. Em cima da mesa havia um cartão que dizia: tive de me ausentar por algum tempo. Não espere por mim. D. Terminada a refeição, procurei a campainha a fim de chamar os criados para tirar a mesa, mas não encontrei campainha alguma. Havia naquela casa algumas deficiências esquisitas, em contradição com as provas de riqueza que a cercavam. O serviço de mesa era de ouro, e tão bem trabalhado que devia ter um imenso valor. Também as cortinas e as tapeçarias eram valiosíssimas, mas estavam velhas e mofadas. Em nenhum dos aposentos, nem mesmo no meu toucador, havia um espelho, e tive de me valer do espelhinho de barbear que trouxera na minha mala para me barbear ou pentear os cabelos. Ainda não tinha visto um criado ou ouvido qualquer ruído no castelo, a não ser o uivo dos lobos. Algum tempo depois, acabada a refeição, procurei alguma coisa para ler, pois não queria andar pelo castelo antes de pedir licença ao conde. Não havia no aposento livro, jornal ou mesmo material para escrever. Abri a porta do quarto e encontrei uma espécie de biblioteca. Na biblioteca encontrei satisfeito muitos livros ingleses. No centro havia uma mesa repleta de revistas e jornais londrinos, nenhum deles, contudo, de data recente. Os livros eram sobre assuntos mais variados e havia até um guia de Londres. Enquanto estava examinando os livros, a porta se abriu e o conde entrou. Saudou-me cordialmente e acrescentou: estou satisfeito que tenha achado o caminho para aqui, pois tenho certeza de que há aqui muita coisa que o interessará. Estes companheiros, disse, apontando para os livros, têm sido bons amigos para mim. E há alguns anos, desde que tive a ideia de ir para Londres, me têm dado muitas horas de prazer. Através deles, aprendi a conhecer sua grande Inglaterra, e conhecê-la é amá-la. Estou ansioso para ir para as ruas repletas de gente de Londres, ver-me no meio do turbilhão da humanidade, compartilhar de sua vida, suas transformações, sua morte. Mas, infelizmente, só conheço seu idioma através dos livros. Quero aprender a falá-lo com o senhor. Mas o senhor sabe e fala o inglês perfeitamente, conde, disse eu. Agradeço, meu amigo, sua apreciação lisonjeira, mas ainda me falta muita coisa. Na verdade, o senhor fala o inglês magnificamente. Não, respondeu ele.
Sei que, se fosse para Londres, ninguém ali me tomaria por estrangeiro. Isso não é bastante para mim. Aqui sou nobre. Os plebeus me conhecem e sou um senhor. Mas um estranho numa terra estranha não é ninguém. Ficarei contente de ser como os outros, de maneira que, quando eu falar, ninguém pare para comentar. É um estrangeiro. Tenho sido senhor tanto tempo. Continuaria ainda a ser senhor. Ou pelo menos ninguém seria meu senhor. O senhor não veio aqui somente como agente de meu amigo Peter Hawkins, de Exeter, para conversar comigo sobre minha nova propriedade de Londres. Espero que fique comigo algum tempo, para que, conversando com o senhor, eu possa adquirir o sotaque inglês, corrigindo-me mesmo os pequenos erros. Peço desculpa por ter estado fora tanto tempo, mas sei que perdoará quem tem tantos negócios importantes para tratar. Naturalmente concordei e pedi-lhe licença para entrar à vontade naquele aposento. O senhor pode ir onde quiser no castelo, exceto, naturalmente, onde as portas estiverem fechadas à chave, respondeu ele. Não pode se esquecer de que estamos na Transilvânia, onde os costumes são diferentes dos da Inglaterra, e o senhor aqui poderá ver muitas coisas diferentes. Era evidente que estava disposto a conversar, e fiz-lhe muitas perguntas relativas a fatos que já tinham acontecido comigo ou que pudera perceber. Às vezes ele se afastava do assunto, fingindo não compreender, mas, em geral, respondeu com muita franqueza. Tornei-me mais audacioso e perguntei-lhe o que significavam as coisas estranhas que vira na véspera, como, por exemplo, o fato do cocheiro ter se dirigido aos lugares onde apareciam as chamas azuladas. Segundo dizem, respondeu ele, na véspera do dia de São Jorge aparece uma chama azulada nos lugares em que está enterrado um tesouro. Não há dúvida de que existem muitos tesouros enterrados nesta região, pois seu solo foi muito disputado durante muitos séculos pelos valáquios, saxões e turcos. Há poucos palmos dessa terra que não tenha sido regado com o sangue dos patriotas ou dos invasores. Quando os austríacos e húngaros invadiram o país, os patriotas os enfrentaram nas montanhas. Quando o invasor triunfou, pouca coisa encontrou, pois o que havia foi escondido no solo. Mas esses tesouros terão ficado tanto tempo escondidos quando era tão fácil procurá-los? Perguntei. O conde sorriu, deixando à mostra os dentes compridos, pontudos. Os camponeses são medrosos, respondeu. Essas chamas só aparecem numa noite e nessa noite ninguém desta região tem coragem de sair de casa. Mas vamos falar sobre Londres e minha futura residência. Pedindo desculpas pelo meu descuido, dirigi-me ao quarto a fim de tirar os documentos de minha mala. Enquanto os estava arrumando, ouvi barulho de porcelana e prata no outro aposento. E, quando voltei, notei que a mesa já fora tirada e que a lâmpada não estava acesa, pois escurecera de todo. O conde, estendido no sofá, estava lendo nada mais nada menos que o guia Bradshaw, da Inglaterra. Quando entrei, ele tirou da mesa os livros e papéis e começamos a discutir planos, dados e algarismos de todo o tipo. Ele estava interessado por tudo e fez-me uma infinidade de perguntas sobre o lugar e seus arredores. Evidentemente, estudara muito o assunto, pois estava mais bem informado do que eu mesmo. Como tivesse salientado tal fato, ele retrucou. Não acha natural que assim seja? Quando estiver lá, meu amigo Jonathan não estará mais ao meu lado, podendo prestar-me todas as informações de que eu necessitar, pois, sem dúvida, estará em Exeter
a milhares de distância, provavelmente trabalhando com documentos jurídicos, ao lado do meu outro amigo, Peter Hawkins. Tratamos, então, dos detalhes da aquisição da propriedade de Purfleet. Depois que eu dera ao conde as explicações e de ele ter assinado os papéis necessários e de haver escrito uma carta para remessa dos documentos ao Sr. Hawkins, indagou como foi que eu descobrira a propriedade. Li então para ele as notas que eu tomara então e que reproduzo aqui. Em Purfleet, num caminho transversal, descobri uma propriedade que parecia adequada e onde havia um cartaz estragado anunciando que a mesma estava à venda. É cercada por um muro alto de pedras que há muitos anos não é reparado. Os portões são de carvalho e ferro, roído pela ferrugem. A propriedade é chamada de Carfax, sem dúvida corruptela de 4 faces, pois a casa tem 4 fachadas, que dão para os pontos cardeais. A propriedade deve ter uns 20 acres, cercados inteiramente pelo muro supramencionado. Há muitas árvores que tornam o lugar sombrio e uma capela nos fundos. Existem poucas casas nas proximidades, sendo uma delas muito grande, ampliada há pouco tempo e transformada em hospício. Não é visível, no entanto, dos terrenos da propriedade. Quando terminei, o conde disse: Sinto-me satisfeito de saber que se trata de uma casa grande e velha. Pertenço a uma velha família e seria horrível para mim ter que morar numa casa nova. Também sinto-me satisfeito por saber que possui uma capela. Nós, os nobres transilvanos, achamos que nossos ossos não devem jazer entre os mortos plebeus. Não estou procurando alegria, já não sou jovem, e meu coração, depois de acostumado com a morte durante tantos anos, não está afeito à juventude. Tive a impressão, contudo, de que sua fisionomia não estava muito de acordo com as palavras que dizia, ou melhor, que suas expressões davam ao sorriso algo de malicioso e amargo. Logo depois pediu licença e retirou-se, pedindo-me para arrumar todos os papéis. Comecei então a examinar os livros e folheando um atlas, este se abriu, como que por acaso, num mapa da Inglaterra. Debruçando-me sobre ele, vi que havia 3 localidades, com um pequeno círculo feito à tinta. Notei que uma delas era a leste de Londres, precariamente onde ficava a nova propriedade do Conway. As 2 outras eram em Exeter e Whitby, na costa de Yorkshire. Passara-se quase 1 hora quando o conde voltou. Sempre metido com os livros, disse ele. Muito bem, mas não deve trabalhar demais. Venha. Fui informado de que a ceia está pronta. Levou-me ao aposento vizinho, onde, de fato, a mesa estava posta. Mais uma vez, o conde desculpou-se por não me fazer companhia, pois tinha jantado quando estivera fora de casa. Contudo, conversou comigo enquanto eu comia, como na véspera. Depois da ceia, fumei, como na noite anterior, e o conde ficou junto de mim, conversando e fazendo-me perguntas sobre os mais variados assuntos. Eu estava sem sono, pois o da noite anterior me fortificara, mas não pude deixar de sentir esse arrepio que nos costuma vir quando a madrugada se aproxima. De repente, ouvimos o canto de um galo que cortou estridente o ar calmo da madrugada. O conde ergueu-se de um pulo. Como? Exclamou. Já é madrugada de novo. Não devia tê-lo feito ficar acordado até estas horas. O senhor deve tornar menos interessante sua conversa sobre minha nova pátria, a Inglaterra, para que eu não me esqueça de que o tempo voa. E, com uma mesura cortês, retirou-se.
Fui para o meu quarto e abri as cortinas, mas havia pouca coisa para ver. A janela dava para o pátio e a única coisa que vi foi o céu cinzento. Assim, tornei a fechar as cortinas e tratei de tomar estas notas no meu diário. 8 de maio. Começo a recear, quando escrevo este diário, que esteja me tornando muito vago, mas sinto-me satisfeito por ter anotado os pormenores desde o princípio, pois há algo de tão estranho nesse castelo que não posso deixar de me sentir inquieto, antes já estivesse fora dele, ou nunca nele tivesse entrado. Talvez essa estranha existência noturna esteja me afetando, mas apenas isto. Se pelo menos eu tivesse alguém para conversar, só tenho o conde com quem conversar e ele, receio ser a única alma vivente neste castelo. Sejamos mais prosaicos, tanto quanto os fatos podem ser. Isso me ajudará a suportar a situação e a imaginação não me atormentará. Se isso acontecer, estou perdido. Dormi apenas algumas horas. Quando me meti na cama, vendo que não conseguiria dormir mais, levantei-me. Prendi na janela meu espelhinho de barbear e estava começando a fazer a barba quando de súbito senti que me seguravam pelo ombro e ouvi a voz do conde dizer: Bom dia. Fiquei surpreso, pois me intrigara o fato de não tê-lo visto entrar, quando todo o aposento por trás de mim estava refletido no espelhinho. Na minha excitação, cortei-me ligeiramente com a navalha, mas no primeiro momento não notei o fato. Tendo respondido à saudação do conde, tornei a olhar para o espelho para ver como me enganara. Desta vez não podia haver erro, pois o homem estava junto de mim e eu podia vê-lo sobre meus ombros. Mas sua imagem não estava refletida no espelho. Todo o quarto por trás de mim aparecia no espelho, mas não havia sinal de homem algum, a não ser eu. Era surpreendente tal fato, surgindo após tantas coisas e aumentando a inquietação que eu sempre sentia perto do conde. Mas, naquele instante, vi que o corte sangrara um pouco e o sangue escorria-me pelo queixo. Abaixei a navalha e virei-me, procurando alguma coisa para o sangue. Quando o conde viu meu rosto, seus olhos chamejaram com uma fúria demoníaca. E, de repente, ele estendeu as mãos para agarrar-me o pescoço. Virei e sua mão tocou o rosário que prendia o crucifixo. Isso acarretou uma mudança instantânea nele, pois a fúria passou tão rapidamente que mal pude acreditar que tivesse ocorrido. Tome cuidado para não se cortar, disse ele. É mais perigoso do que pensa nesta região. Depois, agarrando o espelhinho, prosseguiu. E foi este maldito objeto o causador de tudo. É um ridículo instrumento da vaidade humana. Fora com ele! E, abrindo a pesada janela, atirou o espelho, que se fez em 1000 pedaços. Depois retirou-se sem dizer mais uma palavra. Foi uma coisa muito desagradável, pois não sei como vou fazer a barba, a não ser que a caixa do meu relógio ou o fundo da bacia de barbear, que felizmente é de metal, sirvam de espelho. Quando cheguei à sala de jantar, a refeição matinal estava posta, mas não consegui encontrar o conde em lugar algum. Assim comi sozinho. É estranho ainda não ter visto o conde comer ou beber. Deve ser um homem bem original. Depois de comer, andei um pouco pelo castelo, desci a escada e encontrei um aposento dando para o sul. A vista era magnífica. O castelo fica à beira de um terrível precipício. Uma pedra que caía da janela se desprendera por 1000 pés sem tocar coisa alguma. Até onde a vista podia alcançar, só havia as copas verdes das árvores.
com um rochedo saliente de vez em quando. Aqui e ali viam-se fitas prateadas de rios serpenteando através da floresta, em ravinas profundas. Continuei a examinar o castelo, portas, portas por toda a parte, e todas fechadas e trancadas. O castelo é uma verdadeira prisão, e eu sou prisioneiro.